Salmo 102, versículo 6. Encontre aí, Salmo 102. Isso, enquanto você encontra, você pode dizer isso. Quem já encontrou, eu amo a palavra de Deus. E esse ano nós vamos ler a Bíblia toda, em nome de Jesus. 4 capítulos por dia. Se você não lê esse ano, você não lê mais. 20 minutos, no máximo 30 minutos de leitura, você vai ler a Bíblia toda esse ano. Diga amém. Salmo 102, verso 6. Está escrito assim: eu sou semelhante a um pelicano no deserto, sou como uma coruja na solidão. Vou repetir só a primeira parte, é só isso que eu vou ler. Mas eu sou semelhante. Na minha outra tradução aqui está escrito parecido com um pelicano no deserto. Pode fechar sua Bíblia, feche também seus olhos. Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco aqui nessa noite. Eu creio que essa palavra tem um destino específico. Nosso coração está receptivo, nossos ouvidos estão atentos, o ambiente está pronto. E eu creio que ninguém sai daqui hoje sem ouvir uma direção clara para esses próximos dias que nós vamos viver. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém? Querida, essa palavra do Salmo 102 tem queimado no meu coração esses dias. E quando eu li o versículo de número 6 e fiquei meditando nele durante o período dessa última semana, eu que tantas vezes já falei que os crentes têm que ser parecidos com águia. Quem já ouviu uma mensagem aqui do crente águia? Você tem que ser como a águia, né? Eu já preguei diversas vezes, você é uma águia. E eu fiquei pensando, eu que sempre ministrei sobre a água, o que a águia tem que nos ensina, o que tanto Isaías quanto também Moisés escreveu em Deuteronômio sobre a águia, que pode trazer para os nossos dias. Eu falei, mas o que tem a ver um pelicano? Se você nunca viu um pelicano, está ali. Pelicano é esse pássaro que tem muitas divergências com a águia, e isso me causa um ar de revelação, porque em hora eu tenho que ser águia, em outro tempo eu tenho que ser um pelicano. Em Isaías ele diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão suas forças, subirão e não se cansarão, e eles voarão com asas de águia. E o salmista aqui no Salmo 102, um salmo que ele expressa o sofrimento que ele está passando dias maus. Ele, no versículo de número 6 que a gente leu, ele vai falar sobre 3 coisas, só na parte A. Ele vai falar sobre ele vai falar sobre um pelicano, e ele vai falar sobre o deserto. Ao contrário de que muitos crentes pensam, o deserto não é lugar de sofrimento. Deserto na Bíblia também não é lugar só de provação, não. Deserto na Bíblia foi o lugar onde Deus expressou os seus maiores milagres. Por isso, todos que estamos sentados nesse auditório, se não passamos pelo deserto, vamos passar. E quem já passou, se prepara que você vai passar de novo. Porque no deserto Deus prepara para nós experimentarmos os nossos maiores milagres. Toda crise é uma oportunidade para Deus se manifestar. Essa semana eu descobri um problema de saúde. Olha aqui para mim. Eu comecei minha vista a ficar muito cansada e eu não consegui enxergar de longe. Eu estava viajando. E eu falei com a Amanda, o que está escrito ali? Eu sempre tive vista muito boa, visão muito boa. E ela falou, você não está enxergando? Eu falei, não. E eu falei, mas deve ser alguma coisa normal. Fui no oculista, e o oculista falou, você está com miopia. Mas é muito pouquinho, coloca um óculos, vai resolver. Mas eu não fiquei satisfeito. Falei, não é possível, nunca tive problema de vista, lá em casa ninguém tem. Aí eu fiz alguns exames e voltei ao médico. O médico falou que eu estou com um índice de glicose no sangue muito alto, e é isso que estava atrapalhando a minha visão, causando tonteira e me deixando também sem conseguir enxergar de longe. De cara ele cortou toda a minha dieta e mudou tudo, e falou, você não pode comer as coisas que você gosta de comer, e você vai ter que comer o que você não gosta. E eu fui embora para casa, e eu fiquei meio agitado nesses 3 dias, e o Senhor falou comigo, toda crise é uma oportunidade para me manifestar grandes milagres. E eu dei o diagnóstico lá em casa, falei, ele falou que eu estou com diabetes. Eu falei, mas eu não aceito estar com diabetes. Ninguém lá na minha casa tem diabetes. E o médico falou, ele falou, você volta depois de 30 dias. E eu falei com a minha mãe hoje, ela falou, mas você tem que aceitar. Eu falei, mas eu não aceito. Porque toda crise é uma oportunidade para Deus manifestar grandes milagres.
Mas o fato de eu não aceitar não significa que eu não vou fazer o que o médico diz, amém? Eu mudei tudo e estou fazendo tudo que o médico está falando, mas eu creio que a próxima vez que eu voltar lá com os novos exames, eu vou voltar com o diagnóstico de cura. E se não curar, eu vou continuar crendo que uma hora Deus vai curar, porque eu creio que Deus é Deus de cura e que toda crise é uma oportunidade para Deus fazer milagre. Nós poderíamos falar nessa noite só sobre deserto. A igreja começou no deserto, o tabernáculo foi erguido no deserto. Até Jesus teve que passar pelo deserto. E conversando há algum tempo atrás com o pastor Paulo sobre uma mensagem de Jesus no deserto, o pastor soltou muitas pérolas preciosas. Eu fui ministrar sobre Jesus no deserto e o pastor Paulo falando comigo algumas coisas, eu anotei e Deus me deu outras coisas e eu comecei a compreender que a igreja de João Batista era no deserto. Era onde, gente? Era onde? Mas a igreja de João Batista vivia lotada. Isso me fala uma coisa, não é o lugar que enche a igreja. Então uma igreja não depende de um lugar geográfico para estar cheia. Segundo a igreja de João Batista, tinha um pastor que vestia roupa que não era peculiar. Então não é a nossa performance que atrai pessoas. Só que a igreja de João Batista tinha 4 coisas dentro do deserto. E aqui eu quero começar a falar sobre essas coisas. A primeira coisa é que quando Jesus vai ser batizado por João, bispo, a Bíblia diz que o céu se abriu. O céu. Então a igreja de João Batista está no deserto, mas tem o céu aberto. Isso aqui eu amo, porque é melhor no deserto com o céu aberto do que em Canaã com o céu fechado. Porque o que define a nossa vida não é o lugar que estamos, é como o céu se posiciona a nosso favor. Então é melhor estar em lugares difíceis com o céu aberto do que em lugares propícios com o céu fechado. Então a igreja de João Batista tem o céu aberto, mas ela não tem só o céu aberto. A Bíblia diz que a igreja de João Batista tem a voz de Deus. A Bíblia diz, e o céu estava aberto e houve uma voz. Houve uma. Isso é bom, porque a igreja da atualidade, ela precisa viver uma igreja de céu aberto, uma igreja que ainda escuta a voz de Deus. Só que não é só isso, a igreja de João Batista, a Bíblia diz que João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus. A igreja de João Batista tem a presença do Cordeiro. Nós não podemos substituir a presença do Cordeiro por nada. Então está no deserto, mas está ouvindo a voz de Deus. Está no deserto, mas o céu está aberto. E está no deserto, mas tem a presença do Cordeiro. Você imagina você vivendo no deserto, na presença do Cordeiro, com o céu aberto e com Deus falando. Isso não é deserto, isso é uma oportunidade para Deus gerar novos milagres na sua vida. Só que além disso tudo, a igreja de João Batista tem a presença da pomba, a presença do Espírito Santo. Isso não pode faltar na igreja. A gente tem que ter o céu aberto. A gente tem que ter a presença do Cordeiro. A gente tem que ouvir a voz de Deus. Mas a gente tem que estar sensível àquilo que o Espírito Santo quer fazer. Falar de deserto eu amo, porque eu já vivi vários. E só quem já suportou alguns desertos pode te ensinar como sair de lá. E no deserto é o seguinte, quanto mais murmura, mais você fica. Quanto mais adora, mais rápido você sai. Porque o povo de Israel, eles tinham que ficar 11 dias. Olha que loucura. Quantos dias, gente? Uma caminhada de 11 dias, eles saíam do Mar Morto à Terra Prometida. Eles ficaram 40 anos num lugar que eles poderiam ficar 11 dias. E aqui eu quero falar sobre a primeira característica de um pelicano. Um pelicano, pastor Paulo, ele tem um bico grande, mas uma língua pequena. Você está aqui ou não? O que é que o salmista viu num pelicano que ele traz para ele? Ele diz, eu sou parecido, semelhante, igual a um pelicano. Qual a característica que o salmista olhou para um pelicano e falou assim, eu e o pelicano somos assim, ó, igualzinho. A primeira característica que nós temos que ter, que um pelicano tem, é língua pequena. Eu fui ler, eu falei, mas como que um bicho com um bico desse tamanho tem uma língua pequenininha, menor que a língua do ser humano? Aí Deus falou comigo, é porque no deserto é lugar que a língua tem que ser pequena. Porque se você tiver língua grande no deserto, você murmura. Se você tiver língua grande no deserto, você reclama. Se você tiver língua grande no deserto, você perde tempo falando da vida dos outros. Você perde tempo olhando para os outros, comentando o que não deveria, estando onde não deveria, fazendo o que não deveria. E Deus está dizendo, se eu quero ser semelhante a um pelicano, eu tenho que ter língua pequena. Levante uma das suas mãos e diga assim, Deus, enquanto eu estiver nesse deserto, não, fala mais forte, enquanto eu estiver nesse deserto, eu preciso ter língua pequena. Aleluia. É a primeira característica, língua pequena. A segunda característica do pelicano, que difere totalmente da águia, porque a águia vive sozinha, ou no máximo entre a águia fêmea e a águia macho, um casal. O pelicano só vive em bando. Essa verdade aqui, ela nos traz para mais perto de um pelicano do que de uma águia, porque nós não nascemos para viver sozinhos.
pelicano ele tem mais sucesso entre 80% e 95% quando ele está pescando, quando ele está em bando. O pelicano voa, bispo, 70% a mais quando ele voa em bando, porque quando ele está em bando, ele voa em V. Já viu quando a gente vai desenhar um quadro, ou um quadro que você tem na sua casa, que aqueles passarinhos estão todos em V? É porque o pelicano, a formação dele para voar, está escrito lá na Wikipédia, ele voa em V. E quando um pelicano está sozinho, ele voa 70% menos do que quando ele está em bando. Se você entender essa verdade aqui, você vai longe, porque Deus está dizendo, quanto mais agrupado você estiver, perto das pessoas certas, conectado com as pessoas certas, e dentro do lugar certo, você vai chegar 70% mais longe. Mas não basta só estar em bando. A terceira característica de um pelicano é que ele só voa com pelicano. Você tem que voar com pessoas que pensam igual você, que agem igual você e que têm objetivos parecidos com o seu. Vou repetir essas 3 verdades para você guardar. Você tem que voar com pessoas que pensam parecido com você, que agem parecido com você e que têm objetivos parecidos com os seus. Essa característica de estar em bando ou estar sempre junto. É difícil você ver um pelicano sozinho. Fala muito comigo porque eu vou fazer 6 anos de casado e eu tinha uma mania de falar muito eu. O meu carro, a minha casa, o meu dinheiro, o meu ministério, o meu chamado. Aí eu casei. Sempre vivia sozinho, mesmo crente, e o eu. Aí quando eu falava a Amanda falou, não é eu. Não tem mais seu. Agora é nosso. Então não tem mais o meu carro, é o nosso. Não tem mais a minha igreja, é a nossa. Não tem mais o meu ministério, é o nosso. Não tem mais o meu chamado, é o nosso. Porque tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para servir o outro. O pelicano não tem espaço para egoísmo. Se você estiver anotando, anota isso. Pelicano não tem espaço para egoísmo. Eu já vou aproveitar para dizer isso, mas quando um pelicano vive no deserto, observe que interessante, e ele não tem alimento para dar para o seu filhote, pastora, olha que loucura, quando o pelicano não tem mais comida para dar para o filhote, sabe o que ele faz? Ele com esse bico gigante, ele pica a sua própria carne, e da carne dele, ele alimenta os seus filhos. Depois você lê isso na Wikipédia, coloca no Google. O pelicano ele tem uma mente coletiva tão grande que ele prefere arrancar dele para dar para o outro do que ver o outro morrer, sendo que ele poderia fazer alguma coisa. É por isso que na Eucaristia da Igreja Católica você vai ver que lá tem um pelicano. E eu ficava pensando, o que tem a ver um pelicano para eles colocarem lá? É porque o pelicano é o símbolo do catolicismo no seu início, porque fala do sacrifício de Jesus. Alguém que foi ferido para que nós fôssemos curados. Alguém que foi preso numa cruz para que nós fôssemos livres. Alguém que escolheu sofrer para que nós tivéssemos uma vida melhor. O pelicano ele vive em mente coletiva tão grande que ele pega do seu próprio sangue, coloca na boca do filhote, e ele vai fazendo isso até que ele consiga arrumar alimento para os seus filhotes crescer. Isso aqui é incrível, irmão, porque se a gente for pensar numa mente pelicano, nos arrebenta como cristão. Porque eu preciso pensar se eu tenho coragem de tirar alguma coisa de mim para dar para o outro. Seja do meu tempo, seja do meu conhecimento, seja da minha finança, seja da minha família, seja da minha casa. O pelicano tem essa mente, uma mente coletiva. Mas vamos correr, porque tem muitas características que eu quero dizer. A 4ª característica de um pelicano é que ele voa longas distâncias. Isso aqui eu amo, porque nós nascemos para ir longe. Mas as longas distâncias voadas por um pelicano está diretamente ligada com quem ele está voando. A águia voa alto, sim ou não? Mas o pelicano voa longe. Os dois se diferem muito, porque a águia voa alto, consegue transpor a tempestade no dia que está chovendo e voar sobre a tempestade. O pelicano ele não tem força para voar sobre a tempestade, mas ele tem força para voar e enfrentar a tempestade, mesmo que esteja debaixo dela. Você está aqui? Porque voar sobre a tempestade é fácil, é eu falar de viver num ambiente onde a tempestade não me pega. O difícil é eu suportar voar debaixo da tempestade e continuar sendo quem eu sou. Aí eu deixo para você guardar no seu coração, quem é você quando a tempestade chega. Porque as tempestades nos definem, sim ou não?
É no momento da dor que a gente fala o que não queria, que a gente solta o que não deveria soltar, que a gente mostra quem de fato nós somos. E o pelicano ele consegue, mesmo debaixo da tempestade, porque ele muda a formatura de voo. Olha isso, pastor, quando ele está voando para caçar, ele voa em V. Quando ele está voando entre a tempestade, ele voa em U. Parece loucura, mas quando ele está caçando, quando ele vai no mar buscar peixe, o formato dele é um V. Vem todos os pelicanos juntos e você vai ver eles mergulhando. Ele é conhecido como mergulhão. Mas quando a chuva vem e eles estão atravessando o continente, porque o pelicano é um animal intercontinental, ele voa em U. Aí minha mente de pregador me leva a pensar que unido nós vamos mais longe, sim ou não? Minha mente de pregador me leva a pensar que unido nós vamos mais longe, aleluia. Sozinho você vai mais rápido, mas com alguém você vai mais longe, sabia disso? É por isso que você não pode deixar a igreja. Porque nunca foi sobre velocidade, sempre foi sobre direção. Porque é melhor ir devagar para o lugar certo que depressa para o lugar errado. Você veio no culto? Tem gente que está indo rápido demais, mas está indo para o lugar errado. Para de comparar a sua vida com o outro. Nunca foi sobre velocidade, sempre foi sobre direção. Eles vão voando em um intercontinental, e só tem um continente que ele não vive. Olha para cá que eu já estou terminando. Ele não sobrevive na Antártida, pastor, que é um ambiente gelado. Porque como ele tem mente coletiva e ele é um pássaro que vive em bando, ele só sobrevive em lugar que tem calor. É por isso que você não pode ficar sozinho, sabia? É por isso que você não pode viver só. É por isso que você não pode ter mente, eu faço, eu consigo, eu vou, eu não preciso de ninguém. Aqui não tem ninguém assim não, tem mais lá no prédio que eu moro. Eu não preciso. Você só não precisa até o dia que você começa a precisar, sim ou não? Eu achei que não precisava de médico até o dia que eu adoeci. Nunca fiz nada, check-up, nada. E a Amanda falou, não, mas você tem que fazer check-up. Eu falei, eu não vou caçar a doença. Você está aqui? Essa é a noite você fazer um check-up, para ver se as suas características parecem com o pelicano, porque esse ano nós vamos muito longe. E se eu fosse você, colava com alguém dessa igreja, para você voar 70% mais longe que você está indo. Eu estou pregando para pessoas que até aqui você estava no grupo dos 30%, só que Deus quer te colocar no grupo de 70% mais longe. É tempo da gente ir mais longe, é tempo da gente avançar mais. Eu li agora, antes de vir para cá, eu estava estudando. Amanhã nós temos uma reunião de manhã, e eu estava estudando, o pastor falou sobre isso, sobre as finanças. Você sabia que existem 5 grupos econômicos no Brasil? A, B, C, D e E. O E está 95%. Só no grupo E, 95%, está na estatística do IBGE. Eu li isso para falar numa reunião amanhã. O grupo E compreende nas pessoas que ganham até 2 salários mínimos. 95% da população brasileira. Aí vai para o D. O D de 2 a 3 salários mínimos. Depois pula para o C, de 3 a 10. Aí do C para o B e para o A, pastor, pula para 1%. Ou seja, 95% está no E. 4% está entre o D e o C. 1% está entre o B e o A. O B de 10 a 20 salário mínimo e o A acima de 20 salários mínimos. Aí você escolhe se você vai ficar nos 95%, se você vai viver dentro dos 5%, ou se você vai fazer parte do 1%. Porque quem define aonde você vai chegar não é Deus, é você. Deus já definiu em todas as coisas. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus já definiu, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção na região celestial. Agora eu preciso definir se a classe E está boa, se eu saio da... Não dá para sair da E para A, amém? Então você tem que pular da E para B. Tem alguém aqui? E esse pulo pode acontecer essa semana. Esse pulo pode acontecer de hoje para amanhã, porque nada muda se você não mudar. Deus nunca vai mudar o seu bolso antes dele mudar o seu coração. Da E para D, quando chegar na D, você é grato pela D, mas você acredita que Deus pode te levar para C. E tem gente que vai avançar para C ainda essa semana. Quando você chegar na C, você pode se contentar, estou bem demais porque eu já estou melhor do que 95%, ou você pode dizer, eu sou um pelicano. E eu já alcancei 30%, mas eu preciso ir 70% mais longe. Sabe, irmão, porque quanto mais dinheiro Deus colocar no seu bolso, mais a obra de Deus vai crescer. Deus só vai investir em pessoas que conseguem investir no que Deus está fazendo esses dias.
Esses são dias que Deus vai enriquecer pessoas, não para nós nos tornarmos ricos, mas para que a obra de Deus continue concluindo, porque você está acreditando que o Senhor está voltando qualquer minuto? Eu estou crendo nessa verdade, e eu estou vivendo hoje como se Jesus voltasse amanhã, e eu estou acreditando que os próximos 2 anos só eu vou trabalhar no secular, depois eu vou ficar só vivendo por conta do ministério, porque eu acredito que a volta de Jesus está mais perto, e que nós temos que desenvolver mais aquilo que Jesus tem para nós. Então o pelicano ele vai 70% mais longe. A quinta verdade, e na sexta eu termino. O pelicano ele consegue enxergar. A águia enxerga de longe. Olha que interessante, pastor Paulo. A águia consegue ver longe. Ver. Repete comigo. A águia enxerga longe. Mas o pelicano, ele enxerga melhor do que o ser humano de perto. Eu falei, mas estou nem aí, de perto eu enxergo mesmo. Mas sabe o que Deus falou comigo? A característica de um pelicano, de um crente pelicano, é que ele vai conseguir enxergar coisas que um ser humano normal não enxerga. Você precisa entender isso aqui. Tem gente que te engana de perto. Você faz aí aliança com pessoas que estão perto que você não consegue enxergar. Então o fato não é só eu conseguir enxergar longe, é eu não ser enganado por pessoas que estão perto. O pelicano ele tem uma visão melhor do que o do ser humano de perto. Você já viu que o pelicano ele vai voando em cima do mar e de repente ele e volta com peixe? Porque ele não está lá no alto, ele não fica lá no alto igual a águia e já desce. Não. Ele voa perto do mar. E quando ele está voando perto do mar, ele mergulha e sai com peixe, porque a visão dele é melhor do que o ser humano de perto. Eu profetizo, ninguém vai te enganar esse ano. Você não vai fazer alianças erradas esse ano. Nem as pessoas não vão te trair de perto esse ano. Deus vai afastar de você pessoas interesseiras e vai colocar perto de você pessoas interessadas. Sabe, irmão, porque pessoas interesseiras são interesseiras naquilo que eu tenho. Pessoas interessadas são interessadas em quem eu sou. A gente precisa diferir essas coisas. A pessoa interesseira, ela está interessada no que você tem. A pessoa interessada, ela está interessada em quem você é. Aleluia. E quando você enxerga bem de perto, você não é enganado. Você não se frustra com facilidade. Quando você enxerga de perto, você não namora com qualquer um. Você não se relaciona com qualquer um. Você não trabalha em qualquer lugar, porque Deus vai abrir a tua visão de perto. Aleluia. Escute, essa semana eu fui numa reunião, a proposta era boa, o negócio era bom, mas quando eu entrei eu fiquei todo arrepiado. Enquanto a gente estava lá, eu e a Amanda, eu falei, moça, você sentiu alguma coisa? Falou, não senti nada, o negócio é bom. E eu fiquei todo arrepiado, e aí a moça queria que a gente fechasse o negócio de toda forma e era bom para nós. Aí eu falei, quarta-feira. Aí a gente esperou de segunda a quarta, eu estava orando. Aí a Amanda sonhou e falou, não é bom, vamos fechar. Eu falei, eu fiquei todo arrepiado, porque o negócio lá está esquisito, está muito bom para ser verdade. Aí ontem a gente mandou uma mensagem para a moça, falou, é muito bom, a gente tinha enviado uma proposta, mas nós estamos tirando a proposta que a gente não quer, indiferente da proposta que você faça. Aí eu falei com a Amanda, sabe por quê? Porque esse ano não é o ano que Deus vai nos deixar enganado. Tem coisa que é boa demais para ser verdade. Você já ouviu essa frase? Não é bom demais para ser verdade. Outro dia uma amiga falou comigo, não, mas ele era... É bom demais para ser verdade. Não é que não tenha coisa tão boa. É que se for bom demais e fácil demais, a gente tem que desconfiar pelo menos um pouco. E esse é o ano que você não vai ficar enganado. Deus vai abrir tua visão espiritual. Você vai entrar em ambientes e Deus vai te falar, não entra. Você vai sair de ambientes e Deus vai te falar, não sai. Esse é o ano que Deus vai te conectar com as pessoas certas, nos lugares certos e na hora certa. Eu vou terminar. Eu fiquei doido com o pelicano, porque de todas as características dele. Aqui tem muitas outras. Primeiro, ele vive longa vida. Você vai ter longos dias. Eu vou falando, você vai recebendo. O pelicano, ele seleciona. Isso aqui me arrebenta, pastor. O pelicano seleciona o alimento no bico. Está vendo esse bicão aqui, ó? Ele tem um papo. Quem já viu isso? No papo, 13 litros. Quantos litros, gente? Quantos litros? Aqui 2 verdades e a gente termina. Os irmãos do louvor podem até subir aqui. Primeiro, o pelicano come e vai para o papo. No papo ele seleciona o que ele digere e o que ele não precisa digerir, ele joga fora. Isso aqui arrebenta com a gente. Porque às vezes você está guardando coisas que não era para você guardar. E por isso você está sofrendo coisas que não era para você sofrer. E por isso você está deixando de dormir noites que não era para você deixar de dormir. Porque tem coisa que é para você guardar na garganta e colocar para fora. E você está engolindo e guardando aí dentro. Primeira verdade do bicão dele é esse. Ele seleciona os alimentos. Você come tudo.
Qualquer pessoa te engana. Qualquer palavra você já fica emocionado. Você não seleciona o que você está comendo. Você se ofende muito fácil com palavras, e por se ofender com palavras você guarda. E por guardar você sofre. Por sofrer você perde o sono. Porque você não está selecionando o que você come. Eu convido você a levantar uma das suas mãos essa noite. E faça uma oração comigo. Deus, em nome de Jesus, eu preciso selecionar melhor o que eu estou comendo. Acabou. Nós precisamos selecionar, gente. Você se ofende muito fácil. Qualquer coisa você bloqueia o outro. E Deus está dizendo que você precisa selecionar. Só que esse papo serve para mais uma coisa que a gente termina. Esse papo serve para ele guardar 13 litros de água. Sabe por que o salmista está dizendo assim: eu sou parecido com um pelicano no deserto? Porque ele está dizendo assim, ó, eu estou no deserto, mas eu tenho reserva. Eu estou no deserto, mas eu tenho reserva. Eu estou no deserto, mas enquanto estiver no deserto, o deserto não me mata. Porque antes de entrar no deserto, eu entrei com reserva. A água na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. E aqui tem duas águas. Primeiro, o pelicano só vive perto de água. E segundo, ele consegue reservar água. É Deus dizendo: eu tenho que me envolver com o Espírito Santo, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Isso aqui vai doer, mas vai curar. A gente tem que ser crente aqui dentro, mas tem que continuar sendo crente lá fora. Temos que ser cheio aqui dentro, temos que ser cheio lá fora. Temos que adorar aqui dentro, tem que adorar lá fora. Tem que dar bom testemunho aqui dentro, testemunho lá fora. Ele está dizendo: eu vivo perto da água, mas eu tenho reserva de água. E quem tem reserva, ele não se importa com o lugar que ele está. Sabe, os empresários que menos sofreram na pandemia foi quem tinha reserva. Só em Belo Horizonte 10 mil empresas fecharam em 2 anos. E as que não fecharam é porque tinha. É por isso que você tem que orar. Por isso você tem que começar no estágio de leitura bíblica. Porque quando o diabo vai chegar, você vai falar: ô diabo, você chegou, mas eu tenho. Aleluia. Essa foi a chave quando Jesus vai para o deserto. Jesus sabia que era filho de Deus, gente, sim ou não? Jesus tinha dúvida da sua identidade? Ele sabia quem ele era, sabia o seu propósito e sabia para onde iria. Mas antes de Jesus ir para o deserto, o céu abre, o cordeiro está lá, a pomba desce e a voz do céu fala com ele: este é o meu filho, em quem eu tenho muito. Sabe o que Deus estava fazendo com Jesus? Você está indo para o deserto, e lá no deserto você vai viver uma crise de identidade. O diabo vai querer tocar na sua identidade, mas antes de você ir para o deserto, eu estou te dando uma reserva. Você não vai ter dúvida de quem você é. Porque quando ele dizer: se és filho de Deus, você vai dizer: eu sei quem eu sou. Porque antes de eu ouvir a voz do diabo, eu ouvi a voz do meu pai antes do deserto chegar. E o meu pai falou: este é o meu filho amado. Ele foi com reserva. Fica de pé. Ele foi com reserva. Você tem que entrar no deserto sabendo quem você é. Esse não é um filho comum, esse é um filho amado. Para quando o diabo chegar e querer roubar a sua identidade, você bater no peito e falar: ô diabo, eu estou vivendo dias de deserto, mas eu tenho reserva, eu sei quem eu sou. É interessante que 13 litros de água, olha isso, a gente termina, bispo, pastor Paulo, e 13 litros de água é o suficiente para um pelicano viver 40 dias. Toda vez que Deus quer me levar para um novo ambiente, eu vou passar por um estágio de 40 dias. É por isso que Elias ficou 40 dias. É por isso que Moisés 2 vezes 40 dias. É por isso que Jesus viveu 40 dias. Porque o número 40 vai mudar de fase. É 40 anos no deserto. A reserva dele é suficiente para viver 40 dias. Trazendo para os dias de hoje, a reserva dele é suficiente para uma nova fase chegar. Eu estou pregando para pessoas que estão vivendo dias terríveis, e Deus está dizendo: esses dias não vão te parar. Eu estou vivendo para pessoas que estão vivendo, talvez o teu começo de ano está totalmente ao contrário daquilo que você esperava, mas Deus está dizendo: esse ano é o seu ano e acabou. Estou pregando para gente que está vivendo crise conjugal, crise ministerial, crise de identidade, crise na filiação, crise com a família, e Deus está dizendo: você tem reserva. Estou
pregando para gente que quer parar, estou pregando para gente que quer desistir, estou pregando para gente que quer suicidar. Talvez você vai me ouvir por esse vídeo e Deus está dizendo: eu tenho uma reserva específica para você. Esse deserto não vai te matar, ô glória. Esses dias ruins não vão te parar, ô glória. A crise que você está vivendo não é maior do que a promessa que Deus te fez, ô glória. Estou vivendo dias terríveis no deserto. Já pensei em jogar a Bíblia fora, pastor. Já pensei em desistir. Já pensei em suicidar. Sabe por que pensou e não fez? Porque tem reserva aí dentro. Fecha os teus olhos, fecha. Talvez você que entrou aqui sem reserva, essa é a noite de Deus colocar coisas na sua botija. Você que entrou fraco, essa é a noite de Deus te dar força. Você está muito ansioso para casar, você está muito ansioso, aguarda, espera. Tem reserva aí dentro. Você está muito ansioso, ninguém me enxerga, ninguém me vê. O seu pai já te viu e já te deu uma palavra: este é o meu filho, é a minha filha amada. Essa palavra é cura para a tua alma, porque você entrou achando que ninguém te ama. Jesus está dizendo: você tem um pai que te ama. Se o seu pai da terra nunca expressou amor por você, ele está dizendo: você é amada e eu tenho prazer na sua vida. Fecha os teus olhos, fecha. O mês está acabando, mas o que Deus está fazendo na sua vida está apenas começando, sabia? O teu fim será melhor do que o teu começo. Eu profetizo reserva nas suas emoções. Deus vai colocar a sua emoção no lugar. Eu profetizo reserva na sua área ministerial. Deus vai colocar azeite na sua botija. Aleluia. Você que não consegue orar, Deus vai te dar reserva para você voltar para a oração. Nós precisamos voltar para a oração, gente. Ei, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu estou essa semana em campanha de oração, bispo. Na hora que eu chego no monte, no sexto dia, eu nem contei para Amanda, quando eu pisei, Deus falou comigo assim: Marta. Eu falei: o quê? Ele falou: você é Marta. Eu falei: mas por quê? Ele falou: você é Marta, porque você está ansioso e preocupado com muitas coisas, e uma coisa só é necessária. A gente precisa voltar para a oração. Deixa eu dizer uma coisa: para onde nós estamos indo com essa igreja, 10 minutos de oração não vai dar mais. Para onde Deus quer nos levar, aquela oração de manhã: em paz me deito, em paz me levanto e acabou, não serve mais. Você vai ter que aumentar o teu nível na oração, ou você vai ter que ver pelicano voando longe e você ficando para trás. Porque não dá mais para viver nas custas da oração do outro, sabia? Não dá mais para me viver dependendo do jejum do outro. É tempo da gente viver em conjunto, é tempo da gente viver em grupo. Deus vai te dar força para orar. Você vai ajoelhar e quando olhar no joelho já vai ter passado 1 hora, 1h30, 1h40. Você vai falar: meu Deus, o que está acontecendo? É porque Deus quer te dar reserva para esse ano. E Deus conhece tua estrutura. Sim. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo tudo. Olhou todas as suas lágrimas. Você vai longe, filho. E mandou a Você te vai longe ainda, falar. pastor Paulo. Você vai longe ainda, Ele pastor. te entregou. Você vai E longe volte ainda, para o bispo. mar, que Você é vai o longe teu ainda, lugar. pastor. Quem mandou Você